Fala, builders! Beleza com vocês? Hoje eu vou falar sobre 10 nós do N2N, 3 nativos e 7 da comunidade, que vão elevar muito o nível das suas automações, tá? Mas antes, como sempre, deixe seu like e, se você gostar do vídeo, não deixe de se inscrever para apoiar o canal, beleza? Então, bora comigo! Bom, então aqui eu estou no meu N2N local aqui e eu vou mostrar para vocês 10 nodes aqui do N2N, 3 deles nativos e 7 deles da comunidade, que vão ajudar vocês aí nas suas automações e facilitar muito o dia a dia aí para quem trabalha com isso ou para quem está vendendo automações como agente de marketing, tá? Então, começando aqui pelos nós nativos, a gente tem aqui primeiro um nó que é o de comparação de dataset. Esse nó aqui, ele é útil, se você vir aqui, você põe em dataset, ou melhor, compare dataset, que é esse cara aqui, certo? Então, ele vai te ajudar a comparar a diferença entre dois conjuntos de dados. Por exemplo, eu criei aqui dois exemplos aqui, né, de campos customizáveis aqui. Então, eu coloquei aqui um que é basicamente uma lista de contatos, certo? Então, aqui tem nome, ID, nome, last name, e-mail e company, certo? Eu criei essas duas aqui, tanto para o primeiro campo quanto para o segundo aqui também, tá? Então, são duas listas iguais, né? E eu alterei os dois primeiros nomes apenas, né? Os dois primeiros contatos. Aqui nessa lista 2 tem o João e o Abraão e o Marcelo, né? Os três primeiros contatos aqui. E na lista número 1 aqui, eu tenho... Os três primeiros são João, Maria e Pedro. Então, vê que tem uma diferença entre as duas listas nos três primeiros contatos, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu mandar rodar esse workflow aqui, ele vai pegar essas duas listas aqui. Aí eu vou pedir para ele splitar essas listas, esses dados, né, em uma lista, uma tabela. E aí depois eu vou rodar o compare aqui para ele me comparar quais as diferenças entre os conjuntos de dados, certo? Então, eu vou rodar aqui para vocês verem. Então, ele rodou rapidinho aqui. Então, aqui ele rodou. Aqui ele pegou do primeiro nó aqui, né? Tá vendo que ele tem, ele vem dentro de um formato aqui de JSON Object, porém ele tem um objeto context, que é uma lista, certo? Aqui, basicamente, só pedi para ele splitar isso aqui numa tabela. Então, eu só quero de fato, os dados de dentro de context. Então, é isso que faz esse split out aqui, basicamente, tá? E aí, depois, ele rodou esse compare datasets aqui, que basicamente, o que ele me falou aqui, né? Então, ele tem aqui, ó, na lista 1, que é no conjunto A, que é... Aqui tem dois conjuntos, tá vendo? Conjunto A vem para cá, conjunto B vem para cá. Então, eles seguem esses dois fluxos aqui, tá? O input do A e o input do B, perfeito? Então, aqui, ele me falou, ó, no conjunto A, eu tenho apenas esses dois caras aqui. Então, o Maria e o Pedro, que é do nosso primeiro lá. No conjunto B, eu tenho o Abraão e o Marcelo. E eles estão em listas diferentes. Então, eu tenho aqui no A, a Maria e o Pedro, no B, Abraão e o Marcelo, e o que tem a intersecção, né? Existem tanto na lista A quanto na lista B, todo o resto aqui, entendeu? Então, assim, ele me falou, com esse node eu consigo comparar conjuntos de dados para saber quais dados são comuns entre as listas, e quais dados só existe em uma ou outra, né? E o que é diferente aqui, né? Que no caso aqui não tem nada diferente. Então, assim, isso aqui é bem útil para quando você precisa manipular dados aí em algum tipo de automação específica para análise ou conjunto de dados ou se tem diferentes, etc e tal, tá? Então, esse aqui é o primeiro nó aqui nativo. O segundo nó aqui nativo é o Convert API. O Convert API nada mais é, aqui basicamente vou mostrar aqui o site deles, é um serviço que você consegue converter algum tipo de arquivo para um outro tipo, né? Então aqui ele consegue pegar um PDF, converter para um doc, para um PPT, um TXT. É um serviço que ele é bem útil para alguns tipos de workflow, dependendo do que você quer fazer. Então, se você vir aqui, ó, ele vai te dar já várias opções de templates, né? Então, ó, transformar um doc em página, um HTML num PDF e assim por diante, tá vendo? Tem um monte de funções aqui que podem ser acessíveis através de uma API, tá? Então, aqui no nosso nó, e ele tem um nó nativo aqui no N2N. Então, você vem aqui no Convert API, tá vendo que ele tem aqui, já nativo, então você não precisa fazer chamada via HTTP request, por exemplo, né? Então, aqui, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele transformar uma página em um PDF. No caso aqui, e você precisa, obviamente, criar uma conta sua para pegar a sua API Key e para poder acessar e fazer chamadas APIs, né? Então, é basicamente criar uma conta no site, né? Você vai criar uma conta no site aqui, normalmente, no seu dashboard aqui. Uma vez que você cadastrou, tem uma camada gratuita, se eu não me engano, e aí, a partir disso, você pega o seu API Token e configura aqui as credenciais do N2N, tá? Basta você colar aqui o API Token e dar um nome aqui para Convert API para você poder usar, tá? E ter permissão para fazer as chamadas API dele. Uma vez que você fez isso, aqui é o endpoint que eu vou usar, esse cara aqui. Então, aqui, se você vir aqui na documentação, aqui ele tem web aqui, web para PDF. Então, eu vou converter uma página
web para um PDF file. Então é exatamente esse daqui, tá vendo? Que eu estou usando lá. E aqui são os parâmetros que eu tenho que passar, que basicamente é o URL e que eu vou armazenar como um arquivo, certo? Então aqui eu peguei aquela URL, configurei minha conta, e aqui no formato JSON eu passei aqueles parâmetros. No caso aqui eu vou transformar a página da Podify.ai num PDF, e ele vai me retornar aqui o link onde esse arquivo vai ser armazenado. Então se eu mandar rodar aqui, e depois aqui obviamente eu vou fazer o download desse PDF, tá? Com uma chamada HTTP request aqui, pegando a URL que ele vai me gerar, tá? Então se eu mandar rodar aqui esse workflow, ele vai rodar, vai bater lá no site da Podify e vai me gerar um PDF e eu vou baixar esse PDF. Feito. Então ele rodou aqui, mostrando aqui o resultado, tá vendo? Ele retornou aqui os dados aqui da API e com a URL do PDF. Então se eu vim aqui na minha chamada HTTP request, ele vai receber isso aqui como parâmetro. Aí eu peguei só a URL aqui que ele me retornou, coloquei a URL aqui como parâmetro na chamada HTTP request, do tipo GET, e aí aqui ele me retornou o download do PDF. Então se eu clicar aqui em download, ele vai baixar o PDF da Podify aqui. E aí se eu for abrir aqui, tá vendo que aqui ele já tirou um print do site inteiro e me transformou em PDF, certo? Então isso aqui é bem útil, aí, essas APIs aqui, para alguns tipos de automações, você precisa converter um tipo de arquivo para outro, ou um dado para outro, tá? Beleza, legal. Então vou tirar isso aqui, agora eu vou puxar isso aqui para cá. O AirTop, o que é o AirTop? É um outro nó aqui nativo, que basicamente, cadê aqui, AirTop? Beleza. Ele é um serviço de fazer scrapping em sites utilizando o browser, né? Então ele vai automatizar para você a navegação pelo browser, né? E aí, através dessa navegação, ele vai fazer o scrapping e coletar dados de uma página para você, tá? E ele também agora ele tem funções que usam AI. Então aqui, se eu for... E aqui também precisa fazer o seu login, né? Fazer o seu... criar sua conta para poder pegar seu API token, tá? Uma vez que você pega o seu API token, então ele tem aqui o playground dele, que você pode fazer o scrapping de de uma URL específica, mas ele também tem uma série de templates aqui na galeria, então ele consegue também extrair dados de determinados lugares. Então, por exemplo, aqui eu posso pegar dados do LinkedIn, extrair dados do Facebook, do Product Hunt, então, enfim, tem uma série de templates aqui prontos que você pode usar, ou você pode colocar uma página específica para ele fazer o script, tá? No nosso caso aqui, eu coloquei esse campo aqui, né, padrão, customizado, né, então basicamente ele está fixo, né, que poderia vir de uma lista de um banco de dados, de um webhook, ou de um GoSheets, enfim. Então aqui eu só estou colocando como exemplo, mas a entrada dos dados aqui, inclusive de todos aqui para cima também, poderiam estar vindo de uma outra fonte, tá bom? Então aqui no meu exemplo, eu só coloquei aqui, criei um campo person e o nome Roger Matos Podify AI. Por quê? Eu vou colocar isso aqui como input para ele, e eu vou falar para ele o seguinte, eu vou falar assim, eu quero que você aqui configure minha conta, mesmo esqueminha da conta lá, igual você fez com Convert API, né? Você vai criar uma conta, pegar a sua API key, colocar aqui para poder usar, tá? Então aqui eu vou falar para ele fazer uma extração, né? Então ele tem algumas funções aqui, né? Então que você pode utilizar, no caso aqui eu vou usar o extraction, que é fazer uma extração de dados. A operação vai ser de query page, né? Então ele vai fazer uma consulta e extrair os dados de uma página específica. Tem aqui as opções também. E aqui eu vou pedir para ele automaticamente criar sessões lá no site, né, lá no serviço deles, para fazer a navegação e a partir daí coletar os dados, tá? No caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma busca no Google, tá vendo? Tem aqui, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tem aqui google.com, tá vendo? /search, e aqui eu vou passar exatamente a minha entrada aqui, que seria Roger Matos, tá vendo? Estou mandando só encodar aqui para ele ficar no formato do browser, de encode do browser para ele entender, tá? Mas vou pegar aqui a entrada que eu coloquei fixa lá, que seria Roger Matos Podify AI. E aí, com essa informação, ele vai fazer essa busca no Google, e com isso, ele tem habilitado aqui também uma função de AI que eu posso passar um prompt para ele. Então, eu fiz o seguinte, eu falo, que o resultado que ele me retornar lá, né, daquela busca lá, é uma pesquisa no Google, e os primeiros resultados, eles vão ser uma página no LinkedIn com aquela informação lá, Roger Matos Podify AI. E aí, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele me retorne a sua URL do profile do LinkedIn, e se ele não encontrar, eu falo para ele retornar simplesmente uma string vazia, tá? E eu dei um exemplo aqui de como seria uma URL do LinkedIn para ele entender. Então, basicamente, eu quero que ele, a partir de uma entrada, eu quero que ele pesquise no Google e me retorne o profile daquela pessoa no LinkedIn, para eu ter como informação, enfim, usar automações para qualificação de leads, etc. Eu posso fazer isso aqui para N coisas, tá? Então, aqui, basicamente, vai fazer isso. Então, vou mandar rodar aqui para vocês verem. Ele vai rodar.
aí ele demora aqui uns segundinhos porque ele vai acionar lá o serviço do AirTop. Não, terminou aqui, aí ele terminou, aí eu venho aqui, ele me retornou já, vou colocar aqui em tabela, me retornou aqui as informações que ele conseguiu capturar na página de busca do Google e trouxe exatamente aqui o perfil, meu perfil no LinkedIn. Então, se eu vim aqui no LinkedIn, exatamente meu perfil, tá? Beleza? Tá? Então, tem esses 3 não nativos aqui que podem, você pode utilizar aí nos seus workflows de automação. Agora eu vou falar de alguns nós interessantes da comunidade aqui. Nós aqui, basicamente, eu vou colocar aqui, tá vendo, o nome do nó e o node que você vai ter que instalar ele no seu N8N. Então, como ele é um nó da comunidade, você precisa instalar ele no seu N8N. Então, como é que você faz para instalar esse cara, né? Então, você vem aqui, ó. Você vem aqui em Settings e aqui, tá vendo? Community Nodes. Em Community Nodes, aqui no seu N8N, ele vai listar aqui todos os nós que estão instalados. No caso aqui eu já instalei todos os nós, mas vamos supor que você quer instalar esse aqui, o N8N Nodes Appify. Você vem aqui, só clica em Install, coloca o nome do nó aqui, aceita aqui os termos e manda instalar, certo? Uma vez que ele instalou, ele vai aparecer aqui e aí ele já vai estar disponível novamente. Ele vai estar disponível aqui já no seu workflow aqui, tá? Então você vem aqui, no caso aqui é o Tesseract. Então, tá vendo? Quando tem esse cubinho aqui na frente é porque esse é um nó da comunidade, tá? Não é um nó nativo do N8N, beleza? Então, vamos lá. Então, o que seria esse Tesseract aqui? Na verdade, esse Tesseract é uma biblioteca JS, né? Para quem trabalhei já com JavaScript já há algum tempo. E ele consegue extrair informações através de OCR, né? Então, por exemplo, se eu tenho um PDF, tudo que não consigo, arquivos que eu não consigo editar, né? Então, eu tenho um recibo de um comprovante, por exemplo, de um restaurante que eu fui, ou a conta do meu cartão de crédito que está em PDF. Então, ele consegue ler essas informações, extrair esses dados em formato de texto, para que eu consiga esses dados estruturados e a partir daí eu consigo fazer alguma coisa com ele, tá? Então, aqui também tem um linkzinho aqui. E aí, deixa eu ligar aqui para vocês verem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para ele baixar um recibo aqui do meu Google Drive, né? Então, esse recibo aqui, você vem aqui, é um recibo de um restaurante aqui, né? Uma simulação aqui de um recibo de um restaurante. Então, eu vou pedir para ele baixar esse recibo aqui, certo? Também tem a informação aqui de o que foi gasto e o valor de cada coisa. E aí, uma vez que ele baixou do meu Google Drive, eu vou passar ele para o Tesseract aqui. E aí, uma vez que ele lê, eu vou pedir para ele extrair no formato de texto, todas as informações em texto para que eu consiga usar isso aqui em algum outro lugar, tá? Beleza? Então, vou mandar rodar aqui o fluxo para vocês verem. Ele está baixando aqui o arquivo do meu Google Drive e já rodou. Então, se eu vim aqui, ó, ele baixou o arquivo, tá vendo? Baixou aquele arquivo lá do Google Drive e ele me trouxe aqui as informações no formato de texto, tá vendo? Aqui a tabela, aqui o JS, tá vendo? O texto do recibo, exatamente o que estava lá, tá vendo? Recibo, couvert, suco, tá vendo? Então aqui eu posso usar isso aqui para várias coisas. Tem um PDF de uma conta e eu quero automatizar isso, ou quero subir vários recibos para automatizar isso depois num Sheets e deixar organizado os gastos, sabe? Ou subir isso num banco de dados se você estiver fazendo uma automação para vender isso como serviço, enfim. Então você consegue usar esse cara aqui para extrair informações de vários arquivos que não são editáveis para que você consiga tornar eles editáveis dentro do seu workflow, tá? Beleza? Então esse aqui também é bem legal. O outro aqui, o segundo aqui da comunidade seria o Credentials X. O que esse Credentials X faz aqui? Então, imagina assim, que você tem que administrar um workflow que tem que acessar várias contas diferentes. Então, por exemplo, aqui no meu exemplo, vamos supor que eu tenho 2 contas de e-mail e eu tenho só um workflow, né? Tenho 2 contas de e-mail e, porém, eu estou fazendo automação, sei lá, para pegar os e-mails do Gmail e depois responder automático, por exemplo. Só que eu tenho vários clientes que usam essa mesma automação, por exemplo, tenho mais de um cliente. Então, eu tenho o e-mail A e o e-mail B. Vamos supor, o e-mail A sei lá, do Roger, e o e-mail B é do, sei lá, do Marcelo. E aí eu quero puxar esses dois dados baseado numa entrada, né? Então, se for do Roger, eu vou ter que passar as credenciais do Roger para pegar os e-mails. Se for do Marcelo, eu vou ter que passar as credenciais do Marcelo para pegar o e-mail, certo? E a partir daí eu posso trabalhar com esses dados. Então, aqui, no caso aqui, eu tenho configurado já uma conta no meu Gmail, né? Lá no console do Google. E eu vou pegar as mensagens, né? Vou pegar várias mensagens, pegar as últimas 5 aqui, certo? Então, se eu mandar rodar isso aqui, você vê que ele vai me retornar aqui as últimas 5 mensagens aqui, ou as mais recentes aqui da minha caixa de e-mail. Tá vendo? Retornou aqui os e-mails aqui com as informações, certo? Então, beleza, só que isso aqui tá com a credencial do Roger, né? O que esse cara aqui me faz? Então, aqui eu consigo fazer o seguinte, ó. Eu consigo falar para ele, ó, eu quero que você execute esse nó aqui para essa credencial. No caso aqui, eu já coloquei um condicional. Só que mostrar para vocês aqui.
tirar esse cara aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vim aqui, aqui eu vou dar um copy aqui, tá vendo? Se eu copiar esse cara aqui, eu vim aqui nesse cara, e eu posso colar todas as informações do nó aqui. E aí, aqui, tá vendo, tem o ID da credencial, que eu configurei lá no meu end-to-end, então aqui nas credentials. Então, se eu copiar esse cara aqui e colocar aqui, ele vai exatamente executar aquele nó. Então, eu tô falando para ele executar aquele nó, esse nó aqui, certo? Só que com a credencial dele. Então, se eu mandar rodar aqui, tá vendo? Ele fez a mesma coisa lá quando eu executei, como se fosse dentro do nó, tá vendo? Então ele conseguiu acessar. Então beleza, então eu consigo fazer várias chamadas para nós diferentes. Mas aí, vamos supor que você quer deixar isso aqui dinâmico. Então aqui eu coloquei só um campo aqui padrão com o nome profile, tá vendo? Então profile Roger. Então eu falei assim, se for igual a Roger, eu executo a credencial para o nó A. Se não for, eu faço para o nó B, por exemplo. Daria para você automatizar também isso daqui, tá? Com a informação vindo de um webhook ou vindo de um banco de dados, enfim, daria para você o input de novo, você pode customizar da maneira que você quiser. Aqui é só um exemplo mais fixo para você entender o conceito. Então, beleza, uma vez que tem isso aqui, aí eu venho aqui, eu vou voltar de novo o que era antes. Aqui, no caso, eu estou fazendo o seguinte, vou tirar aqui, eu coloquei um if aqui, tá vendo? Se o JSON.profile, que é o que vem aqui, tá vendo? Que eu coloquei lá fixo, que seria o JSON aqui, né, tá vendo? O JSON.profile aqui foi igual a Roger, eu executo aquela credencial lá que eu já tinha, tá? Se não, eu executo uma outra. No caso aqui, como não tem outra, eu estou colocando vazio. Mas eu consigo fazer várias condicionais aqui para mais de um profile, por exemplo, tá? Nesse caso aqui, tá? Então, se eu mandar rodar aqui agora, esse cara aqui, ó, ele vai rodar e vai pegar exatamente o que pegou aqui da última vez. 5 resultados, tá vendo? Ele trouxe aqui de novo aqueles 5 resultados lá. Beleza? Tranquilo. Então, esse aqui é útil para quem trabalha com vários acessos aí dentro do mesmo workflow, tá? Beleza, vamos para o próximo aqui. O próximo seria o Appfy. O que seria aqui o Appfy? Appfy é um serviço bem conhecido aqui para quem já é dev aí, mas basicamente, deixa eu abrir aqui. Ele é um marketplace de vários serviços para você fazer scrapping em tudo que é serviço da internet. Então quero fazer scrapping no Instagram, scrapping na Amazon, no TikTok, cara, tudo que você imaginar. Ele tem mais de 4 mil atores aqui, tá vendo? Que você pode acessar para fazer scrapping de dados de vários serviços diferentes, tá? Então você cria uma conta aqui normal, ele tem uma camada free aqui, você vê aqui no meu console aqui, eu acho que até $5 você pode, eles te dão de crédito, mas para cada vez que você roda, ele gasta bem pouquinho, tá? Óbvio, depende do volume. Então aqui no caso aqui eu tenho exemplo do Instagram, YouTube e tal, então aqui você pode acessar a marketplace dele aqui e escolher o que você quer, por exemplo aqui, Instagram. Ele vai me mostrar vários serviços aqui para fazer scrapping no Instagram, né? Então, fazer só post, comentário, esse aqui faz de várias coisas, né? De várias funções. Então, eu consigo escolher um aqui, uma vez que eu escolhi um, ele cai aqui dentro do meu dashboard aqui dele. E aqui veja que eu posso executar daqui, né? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer o scrapping do Instagram da Podify. Então, se eu pedir para executar esse cara aqui, ele vai me trazer informações de quantos posts tem, comentários, likes, etc. Então, se eu der um start aqui, eu consigo já testar isso aqui dentro do meu Appfy aqui, também está rodando. Então, está rodando aqui, ele mostra o tempo de execução, tal, blá, blá, blá. E aí, uma vez que ele terminar, ele vai retornar os dados. Beleza, ele terminou, retornou aqui os dados aqui dos posts no perfil do Podify, tá vendo? Até com a fotinha aqui de cada post, tá? Comentário, etc. E eu posso fazer exatamente essa mesma coisa com esse sinal da comunidade, sem precisar ficar usando a chamada HTTP request. Então aqui eu só basicamente coloquei um campo fixo, falando que o profile é Podify AI, certo? Que é lá do Instagram. E aqui nele, eu tô fazendo o seguinte, eu configurei minha conta, né? Mesmo mecânica dos outros, tá? E aí eu falei, o ator, né? Eu quero usar um ator e o ator, eu quero que ele execute de forma assíncrona, né? E ele me retorne só o resultado depois. Esse aqui é o endpoint, né? Para chamar esse ator aqui. E no caso aqui, como eu já estou logado com a minha conta aqui, ele já me mostra todos os atores que eu tenho lá disponível. No caso aqui é o Instagram Scrapper. E aqui é o tempo de timeout, quanto que eu quero usar de memória e tal. Eu quero usar sempre a última versão, né? Daquele serviço lá do Instagram Scrapper. Retorno no formato JSON. Aqui quais os campos que eu quero que ele retorne. Então, se eu vim aqui, de novo aqui nele aqui, ó, ele tá vendo que ele tem aqui esses campos aqui, né? Então, aqui no formato JSON é mais fácil de ver. Eu posso definir quais campos eu quero que ele retorne, tá? Lá pro meu node do end-to-end, beleza? Então aqui eu defini alguns campos, e aqui eu peguei e vou fazer uma chamada no bar, como é uma chamada JSON, eu vou passar as informações que eu quero no bar. Então uma vez que eu executei aqui, você pode fazer o seguinte, você vem aqui, volta aqui, aí você tem aqui já configurado a execução, aí você vem aqui em JSON e copia exatamente isso daqui, que é os parâmetros de execução que você precisa. Uma vez que você configurou aqui, esses aqui são os parâmetros que você quer. Aí eu venho aqui
no meu end-to-end, colo isso daqui, né? A única diferença é que aqui está hardcode, né? Então aqui eu posso fazer o seguinte, como eu tenho aquele meu nó aqui, esse nó aqui, deixa eu executar aqui para ele passar, eu tenho essa informação de quem que é aqui, certo? Então eu posso vir aqui e fazer o seguinte, em vez de deixar aqui fixo, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse cara aqui e eu quero que a informação venha do profile. E aí eu ponho aqui, tá vendo? Aí essa variável já vai trocar. Toda entrada que vinha, ele vai fazer o scrap do profile do Instagram X, entendeu? Então, no meu caso aqui é do Podify AI, certo? Tá vendo? Aqui já até mostra aqui um exemplo de como fica. Perfeito? Então aqui, se eu mandar executar agora o workflow, ele vai, de novo, chamar lá o serviço do ator lá do Apify e vai me retornar os dados de scrapping, exatamente como a gente fez lá no dashboard, lá no console dele lá, tá? Aí, executou. Então, depois que ele executou, eu venho aqui, tá vendo? Ele já me retorna aqui, você vê aqui no formato JSON, exatamente as informações que eu pedi lá, tá bom? Beleza? Então vamos pro próximo aqui, está acabando já. O Logger. Esse Logger aqui é um negócio bem legal. Imagina que você tem vários workflows que podem dar erros e você quer monitorar isso de alguma maneira e centralizar esses logs de execução em algum lugar. Esse cara aqui, então, basicamente eu coloquei o seguinte. Eu criei aqui um Workflow ID, você pode monitorar tanto por Workflow ID, quanto por Task ID, etc. No caso, eu vou monitorar o Workflow inteiro. Então, o Workflow ID é sempre esse cara aqui, tá vendo? Que tá aqui depois da palavra Workflow, na barra do browser aqui, tá? Então, aqui eu criei um campo Workflow ID e peguei um Workflow que eu tenho aqui. Então, eu peguei basicamente o ID desse Workflow aqui, que é um outro Workflow de um vídeo que eu fiz. Eu peguei esse ID aqui e eu coloquei esse cara aqui como parâmetro aqui, tá? Como valor desse parâmetro Workflow ID. Então, eu quero que ele me retorne todos os logs de execução daquele workflow, certo? Então, aqui o logger, eu vou abrir ele aqui, eu estou pegando como parâmetro o workflow ID, certo? Então, esse workflow ID eu passo para ele como um parâmetro aqui, e eu quero que ele pegue todos os itens, tá vendo? Eu posso pegar o primeiro, eu posso agregar por alguns itens, mas eu quero que ele pegue todos os itens. Uma vez que eu faço isso, quando eu mandar executar, eu vou mandar executar aqui, lembrando que todos esses nós aqui, você pode deixar, depois você instalou, estão aqui, tá? Então, no caso, o Logger tá aqui, o Apify tá aqui também. Então, é só você arrastar para a sua tela aqui no seu workflow, tá? Bom, executou aqui, então se eu vou vir aqui agora, ó, aqui ele meteu todas as execuções que teve naquele workflow. No caso aqui era um workflow que eu pegava preço das top 10 criptos do CoinGecko, tá? Então ele executou, no caso aqui foi com sucesso, ele executou com sucesso aquele workflow, então ele somente tornou o resultado final dele, tá bom? Então isso aqui você pode usar para monitorar os seus workflows aí, centralizar os logs. Eu poderia jogar isso aqui para um banco de dados, para um Google X, então sei lá, eu posso jogar isso aqui para um Base Row da vida, esses logs, tá vendo? Para analisar, ou qualquer outro banco de dados que você use aí, tá? Beleza? Vamos pro próximo aqui, tá acabando já, fica aí até o fim. Vamos lá, Perplexity. Perplexity também é bem conhecido aqui todo mundo, é um site aqui que usa IA para fazer buscas, né? Semelhante ao Google, mas com funcionalidade de IA. Então, eu posso fazer deep research, searches mais aprofundados aqui, tá? Só que eles também têm uma API que eu posso utilizar isso nas minhas aplicações, né? Então, se eu vim aqui no meu nó aqui da Perplexity, você vai ver que ele permite configurar, de novo, tem que configurar a conta, né, com o seu API Key, mas você cadastrou lá no site da Perplexity, você pega o seu API Key lá. No caso aqui é um chat, né, igual como se fosse o ChatGPT, e aqui ele tem os modelos dele, né, o padrão é o Sonar, e aí, obviamente, os outros são um pouco mais caros, né, tem um modelo de Deep Research, o Reasoning Pro, o Sonar Pro, etc. Então, conforme o modelo que você escolher aqui, a busca vai sair mais cara ou mais barata, né. Então aqui, vou passar para ele o seguinte, ó, um input de usuário, né, no System Prompt aqui, e aqui eu só basicamente vou falar para ele aqui, ó, fale um pouco mais sobre agências de automações de IA e como eu consigo vender isso para empresas B2B, né? Então aqui, se eu mandar rodar ele, mandar rodar esse workflow aqui, ele vai fazer exatamente aquela busca lá. Aí ele me retornou aqui a busca, tá vendo? Se eu vim aqui, ó, ele me retorna as citações onde ele pegou aquela informação, então ele já me mostra quais sites ele pesquisou para poder trazer a informação, né? Aqui algumas informações de data de criação, modelo que eu usei, citações, objetivo aqui e tal, e aqui ele me retorna, tá vendo? Retorna aqui, agências de automação são companhias especializadas que ajudam o business a implementar a inteligência artificial, otimizar e automatizar no dia a dia operações e processos. Então ele me retornou aqui, tem toda a informação aqui, eu posso usar isso aqui para aprimorar o meu workflow, aprimorar uma chamada
com um outro LLM, enfim, usar isso aqui para diversas coisas, tá? Beleza? Agora a gente vai aqui falar do Firecrawl. O Firecrawl, para quem não conhece aqui, também ele é um site que é um serviço que faz scraping de dados, porém ele tem recursos mais avançados do ponto de vista de IA, então ele consegue fazer uma série de coisas, extrair esse dado, mapear dados, fazer scraping normal, já trazer o dado estruturado e tudo mais, e no formato que os LLMs entendem, então já traz o formato Markdown, onde você pode usar a resposta dele para alimentar uma outra LLM, né, ou utilizar isso como dentro do seu banco RAG ali, para compor informações de resposta para que a LLM consiga entender melhor algum tipo de contexto, tá? Para quem quer entender melhor sobre o Firecrawl, eu vou deixar aqui um card aqui em cima de um vídeo que eu fiz só sobre ele, tá? Na semana passada, eu falo só sobre o Firecrawl, como você consegue utilizar, como você consegue mapear direitinho dentro do seu workflow, então não perca esse vídeo também, tá bem legal para quem quer trabalhar com dados, fazer scrapping usando IA, tá? Mas aqui, falando desse nó dele, então aqui no nó dele tem um nó também na comunidade, que eu tenho minha conta configurada, e aqui eu posso fazer várias coisas, como eu te falei, né? Mas eu vou fazer o mais simples aqui, que é fazer o scrapping de um site, no caso aqui da Podify de novo. Então se eu mandar rodar aqui, ele vai fazer o scrapping do site da Podify. Aí já me trouxe aqui, exatamente aqui, as informações do site da Podify, tá? Então você pode usar ele para fazer scrapping, também metadados e tudo mais. Você pode usar fazer scrapping de qualquer coisa, tá? Beleza? Para o nosso último aqui, mas não menos importante, o nosso último nó, chama Supadata. Supadata é um serviço que não é muito conhecido aí da galera. O que é o Supadata, né? Se você vir aqui no Supadata, ele basicamente permite que você pegue informações, né, de vídeos do YouTube, né, ou de URLs, né, mas o forte é ele fazer transcrições, pegar informações de vídeos no YouTube. Então aqui ele tem aqui o playground dele que você pode brincar se você quiser, tá? Você passa o URL aqui, o seu API token, a linguagem e manda rodar ele para trazer a transcrição do vídeo que você escolheu aqui, tá? Então, no caso aqui é o vídeo do YouTube, né? Mas você fala, puta, mas no N2N também tem, né? O nós do YouTube. Tem, mas não tem para transcrição. Você coloca aqui YouTube, se você vir aqui, ó, ele consegue fazer várias coisas. Pegar a lista de canais, playlist do canal, mas não consegue fazer transcrição do vídeo. Isso é legal porque você pode fazer uma automação onde você pega, sei lá, os vídeos que você está criando no YouTube e aproveitar o conteúdo para fazer conteúdo para outras redes. Então, eu faço, por exemplo, pego a transcrição, aí, base na transcrição, eu posso mandar isso para um LLM, para ele pegar os momentos-chave para eu criar um carrossel no Instagram, por exemplo, ou criar um carrossel no LinkedIn, ou fazer um post, um corte para o TikTok. Então, eu consigo fazer várias coisas legais aqui a partir disso, dessa transcrição, tá? Então, aqui, no caso, eu vou pedir para ele fazer a transcrição de um vídeo meu do YouTube, tá? Então, se eu mandar ele rodar aqui, ele vai pegar essa URL desse vídeo e vai me trazer a transcrição completa dele, tá? Aí eu venho aqui, tá vendo? Já me trouxe a transcrição do meu vídeo aqui, frase a frase, se eu quiser usar isso aqui para alguma outra coisa, linguagem, duração, etc e tal. Beleza, gente? Bom, esses foram os 10 nós aqui que eu quis trazer para vocês hoje, que são diferentes, aí não são tão triviais de usar no dia a dia. Se você conhece algum outro nó que eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, tá? Beleza? Até a próxima. Valeu, tchau!